Muito bem, estamos cá de volta. Vimos então no vídeo anterior a origem, do aconselhamento filosófico a partir de Aschenbach. Discutimos com vocês, a possibilidade de que essa possibilidade de se realizar consultorias ou assessorias filosóficas não é fenômeno novo, talvez, na filosofia, ou mesmo o ato de se procurar aconselhar filosoficamente as pessoas não seja fenômeno novo, E agora nós vamos apresentar para você o que seria a definição do AF ou aconselhamento filosófico, E agora nós faremos uso da abreviatura, AF, para nos referirmos ao aconselhamento filosófico. Então, convido você a me acompanhar nesse momento e tratar então de algumas das definições do movimento. Para tanto, eu vou apresentar inicialmente para vocês aqui a definição do Lahavre, citado por Robertson. Vimos que Lahavre é um dos representantes desse movimento em Israel. Ele traz uma definição sintética, mas apropriada para o nosso tema. Ele diz, como você pode ver, que o aconselhamento filosófico busca trazer a filosofia mais perto da vida cotidiana. Dito de outro modo, ao afirmar isso, implicitamente tem-se a ideia de que a filosofia talvez tenha se afastado da vida das pessoas e os afazeres que elas possuem no dia a dia, enfim, ou seja, temos a nossa vida realizada no nosso trabalho, na nossa vida afetiva, pessoal, enfim, e a dimensão filosófica como que sendo paralela a ela, ou seja, afastada dela. Então, o primeiro aspecto a se considerar é esse, da tentativa de se trazer a filosofia para a nossa vida cotidiana. Mais adiante, ele sustenta que as ideias filosóficas não são desconectadas do concreto momento de estar do indivíduo. Ele, que Lahavre está se referindo, é o aconselhamento filosófico. Ou seja, as ideias filosóficas elas têm vinculação com o momento concreto em que estamos vivendo no nosso cotidiano. Elas não estão separadas, elas fazem parte. Porque, querendo ou não, filosofamos, mas filosofamos a partir do nada. Existe uma relação nossa com as pessoas, com a sociedade, enfim, e essas pessoas, ou mesmo a sociedade, trazem elementos para filosofarmos. E aí ele conclui, como são comumente tratados na filosofia acadêmica. Veja, nesse término, o Lahavre faz uma crítica à chamada filosofia acadêmica. Isto por quê? Segundo ele, houve uma dissociação entre a vida concreta das pessoas, enfim, e a vida que ela vivencia no seu cotidiano, e a reflexão filosófica. Isto porque, para Lahavre, com a filosofia acadêmica, aquela realizada nas universidades, há um distanciamento, um afastamento da filosofia na vida das pessoas. É como que existissem, então, dois mundos distintos. A vida das pessoas, seres humanos, enfim, e a filosofia acadêmica, que, com suas abstrações, ela como que impede a possibilidade de se realizar um diálogo entre o que se produz na academia ou nas universidades e o que as pessoas vivenciam no seu cotidiano. De certo modo, segundo essa proposta, a ideia é trazer, e nós vimos, a partir dos exemplos de outros filósofos, enfim, a filosofia para as questões do dia a dia, para as questões que vivenciamos no tempo presente e diante dos desafios dessa vida que vivemos. Bem, avançando mais um pouquinho, nós temos aqui uma outra definição, e esta é do Mejia,
E vejam só o que ele aponta. Essa nova disciplina consiste em um diálogo entre duas pessoas, em que um filósofo orientador ajuda a ordenar o pensamento, a clarificar, fazer refletir, desde uma perspectiva filosófica, as perguntas, inquietudes ou conflitos existenciais dos indivíduos, partindo de que cada pessoa é única e, dependendo do problema que traz, se faz uma abordagem filosófica para que ela mesma aprenda a refletir e solucionar os seus problemas. Então veja, eu chamo a atenção de vocês para esse aspecto dialógico existente na proposta do AF, né, o aconselhamento filosófico, ou seja, uma relação de troca de informações, conhecimentos entre as pessoas. Há de fato o filósofo orientador, porque querendo ou não, o filósofo ele tem um conhecimento próprio da filosofia, mas veja só, ele é uma espécie de facilitador no sentido de ajudar a ordenar o pensamento, clarificá-lo, enfim, trazê-lo para uma perspectiva filosófica, as perguntas, inquietudes ou conflitos existenciais do indivíduo. Mas com cuidado de que cada indivíduo é único. E aí entra um aspecto interessante. Não existe uma conduta a priori a ser adotada diante de qualquer pessoa. Cada pessoa é única, logo a relação dialógica que se estabelece, ela não pode se pautar por uma linha previamente delineada, né? E outro aspecto importante, e esse eu chamo a sua atenção até para se diferenciar de outros movimentos que, por exemplo, têm ocorrido aqui no Brasil, é que no aconselhamento, né, se faz uma abordagem filosófica para que ela mesma aprenda a refletir e solucionar seus problemas. Dito de outro modo, o filósofo não é o portador do saber exclusivo, não é aquele que necessariamente será a fonte de todas as informações e sempre será aquele a quem alguém deve recorrer. O filósofo, né, na verdade, no aconselhamento, é aquele que planta ou busca germinar no indivíduo o fazer filosófico, o questionar filosófico, de modo que essa pessoa por si mesma possa aprender a refletir e solucionar seus problemas a partir do filosofar, que é tão característico da filosofia. Então veja, eu chamo a atenção sua para esse aspecto, porque de imediato nós retiramos uma postura assimétrica onde eu tenho alguém que é depositário de um saber e ele tão somente julga a pessoa a partir desse saber e transmite esse saber para essas pessoas, mas é sempre uma relação de dependência. No AF, não. Há um espaço dialógico onde ambos possuem saberes e o aconselhador ele busca fazer com que o indivíduo permeie os saberes que já possui, que são válidos, com o filosofar e manifestado no rigor, no questionamento, na radicalidade. Então vejam, não é uma relação de dependência, mas de sinergia filosófica entre, no caso específico, o aconselhador e a pessoa que busca este aconselhador. Não é? Bem, avançando um pouquinho mais, vemos aqui um outro aspecto que é a atuação do aconselhador filosófico. Né? E eu cito novamente Mejia, porque é bem claro nesse sentido. Vejam, ele coloca que a aplicação do fazer filosófico do aconselhador pode ser aplicada à pessoa, no caso uma consulta individual, filosofia aplicada a grupos, ou seja, o aconselhador vai lá e
filosofa e busca fazer com que os grupos comecem a filosofar. Isto pode ser realizado em empresas, oficinas filosóficas, cafés filosóficos. Nós vamos ver, por exemplo, um texto que se coloca a questão dos bares. E nesse sentido eu abro um parênteses, né? A princípio pode parecer chocante essa ideia de se filosofar nos bares, mas eu cito duas experiências que tive. A primeira foi com um dos meus professores na época de minha graduação, o professor que atualmente é professor na Universidade Federal do Mato Grosso, o professor Stefan Krastanov, né? Ele é um professor búlgaro, né? E ele foi aluno de Bento Prado, né? E o Stefan Krastanov dizia, né, que Bento Prado informava que um dos melhores lugares para se filosofar, né, é a mesa de um bar. Bem, e se você continua achando um tanto quanto estranho isso, eu devo dizer que nós temos alguns alunos nossos de São Paulo, em especial, que começaram a fazer filosofia com a gente e passaram a se reunir mês a mês no mesmo local próximo à faculdade, em um bar, né? E mesmo após eles terem terminado o curso de filosofia, lá eles se reúnem para debater filosofia, discutir livros lidos de caráter filosófico. Então veja, a filosofia está presente nesses espaços. Os cafés filosóficos prosperam, existem cursos voltados para leigos, né, que buscam trazer a filosofia para o cotidiano, programas televisivos, né? Então, no aconselhamento filosófico, o aconselhador está em grupos, em empresas, nas oficinas filosóficas, nos cafés, em oficinas para meninos, meninas e jovens. E aí eu cito, por exemplo, o movimento de filosofia para crianças, né, do Matteo Lippmann, que também, conforme veremos, ele também é um movimento que busca trazer o filosofar para o cotidiano, e nesse caso mais específico de meninos e meninas. Então, temos também filosofia para grupos especiais, como presos. Então, o aconselhador vai lá e busca filosofar questões existenciais importantes para aquele que se encontra preso. Os drogaditos, e aí o aconselhador busca trazer questões racionais referentes àquilo que lhe toca, tais como liberdade, desejo, prazer, enfim, ou outros, tais como aquelas vítimas da violência, enfim. São esses os espaços do aconselhador filosófico. E como você pode ver, ele é muito amplo. E na minha modesta experiência, eu devo dizer a você que eu tenho percebido cada vez mais a busca nessas e em outras áreas também de pessoas que possam exercer esse papel, né? Muito bem. Então, veja só, como vimos, é muito amplo, mas vamos avançar um pouquinho. E um aspecto importante que eu gostaria de salientar é quanto à atuação do aconselhador filosófico em todos esses ambientes, né? Um aspecto que eu considero importante citar, e esse é de Hartelow, é que não há uma simetria. Embora o filósofo seja aquele que tem ele porte um saber específico da filosofia, ele é igual a seu cliente. Não existe uma relação assimétrica. Na verdade, há um encontro entre duas pessoas que compartilham o amor pela sabedoria. Não existe, a priori, uma hierarquia que torne um mero depositário de saber e outro um agente passivo desse saber que tão somente aguarda que o outro deposite esse saber nessa pessoa, né? Então esse é um aspecto muito importante. O segundo aspecto é que o filósofo cria uma atmosfera e um contexto para filosofar, ou seja, é criado um contexto onde as pessoas possam realizar aquela relação dialógica,
em que nós podemos manifestar aquilo que pensamos, as racionalizações que realizamos a partir do nosso cotidiano, e ele realiza uma espécie de facilitação, né? Praticando, né, e aqui as palavras de Hartley, o não saber como Sócrates fez, ou seja, a filosofia se manifestando enquanto pergunta, não aquela que possui certezas, mas perguntas que levam as pessoas a problematizar as questões e avançarem mais e mais e mais. E o Hartley, nesse sentido, ele faz um contraponto interessante. O médico da psicoterapia tem que saber algo, ou seja, a base psicoterápica que ele tem para aplicar à pessoa, enfim. Porque caso ele não tivesse essa base, né, da psicoterapia que ele segue, enfim, não haveria quaisquer clientes. No entanto, na prática, o filósofo pode cultivar o não saber, a fim de filosofar com os clientes. Remetendo a Sócrates, né, eu lembro do saber que nada se sabe, né? Ou seja, você fazer com que a pessoa perceba que a vida é um eterno questionamento das certezas, das incertezas, digamos, reflexões a respeito da vida, da morte, do sofrimento, enfim. Nada tem uma resposta simples ou passível de se cristalizar, né, como o único caminho. Na verdade, não existe um único caminho, existem possibilidades, e possibilidades essas que estão sempre sendo questionadas, né, no fazer filosófico.